Gente, bom dia pra vocês. Bem-vindas à primeira live de esquenta da série Surtos Maternos. Tô muito contente de estar aqui hoje com a Isa. Vamos ver se ela já apareceu, ainda não. A intenção é que vocês possam começar a ficar já aquecidos para a série dos Surtos Maternos que vai começar no dia 9 de maio. Quem não tá inscrito, por favor, se inscreva. E o link tá na minha biografia. Qualquer coisa, se você ficar perdido, pode mandar uma mensagem pra mim também. Mas eu vou falar hoje com a Isa sobre violências invisíveis na infância, tá? Na sexta-feira eu vou falar com... Ah, chegou. Peraí, deixa eu tentar convidar antes que ela desapareça. Peraí. Entrar ao vivo. Começa a aparecer um monte de gente correndo assim, a gente perde a pessoa, depois não encontra, e aí, sei lá, o Instagram fica mudando a configuração, a gente se perde. Mas, ó, pra vocês ficarem atentos, já vai se programando. Hoje a live começa... Vai ser hoje com a Isa Andrade. Tudo bom, meu amor? Tudo bom. Bom dia. Bom dia para você. Para mim já é 1h30 da tarde. Mas pode continuar dando os avisos paroquiais aí que eu espero. Tá tudo certo. Tá bom. Então, tô falando que hoje a gente vai falar sobre crianças invisíveis... Crianças invisíveis, não. Violências invisíveis na infância, que tem a ver com as crianças invisíveis, do jeito que a gente acaba invisibilizando elas por conta dessas violências. Mas, na sexta-feira eu vou falar com a Thelma Abraão sobre castigos, como evitar castigos, que é um tema que sempre surge quando a gente começa a falar da criação consciente, então eu tenho certeza que para muitos de vocês vai ser maravilhoso. Vou avisar também que é interessante aprofundar esses temas que eu vou trazer, porque eu estava olhando agora as estatísticas aí do meu aplicativo, chegaram umas 40 mil pessoas nos últimos 90 dias na minha página. Então eu sei que tem muito seguidor que começou a me ver agora e que fica lá olhando aquele material que chega e fala, gente, isso daí parece tudo muito bonito, mas sei lá se isso daí existe, se isso daí é palpável, se isso daí funciona, se essas crianças vão ficar tudo sem norte, sendo o rei da casa, enfim, aquelas confusões que todo mundo no começo tem, eu também tinha, é totalmente legítimo ter essas dúvidas. Então eu trouxe a Isa para falar sobre esse tema, a Thelma Abrão para falar sobre castigos. Na semana que vem vai ter também uma live sobre estresse tóxico e trauma infantil com a doutora Juliana Franco, que foi minha professora na atuação consciente, ela é pediatra, maravilhosa, vocês vão amar. E na sexta-feira, aproveitando inclusive que a gente vai estar no mês de maio, a gente vai falar com a Liliane Rocha sobre dicas para proteger o seu filho do abuso sexual. Então, assim, super importante porque é um tema que inclusive está em vigor no mês de maio, porque é o mês aí que a gente trabalha esse tema, tá bom? Então, assim, convidadíssimos vocês estão. Todas elas vão acontecer às 9 da manhã. Fiquem ligados aqui no post, nas postagens vai ter as datas direitinho para vocês se agendarem, se programarem. Mas eu queria muito que a gente pudesse aproveitar ao máximo a presença da Isa para introduzir esse tema. E lembrar também que essa série que eu estou fazendo de lives para aquecer o encontro da série dos surtos maternos. O que é a série dos surtos maternos? São 4 aulas gratuitas que eu entrego para vocês. Vai ficar gravado, tá bom? Fica tranquilo, Cabral. Para que vocês possam entender também o conceito da criança interior, que eu vivo mencionando aqui na página, que eu sei que para muitas pessoas é novidade. Eu também não conhecia esse termo antes de ter a Nara. E eu falo também da criação consciente. Então é uma ideia que vocês possam ter de como que faz para poder entender o conceito da criança interior, a importância de conhecer o que aconteceu com a gente lá na infância e como que isso impacta na nossa vida atual, inclusive interferindo na nossa forma de nos relacionar com nossos filhos. Com muita dificuldade de conectar com eles, porque a gente tem uma criança muito ferida dentro de nós, muito invisível, que não foi, digamos, atendida nas necessidades que ela tinha. E aí, por conta disso, acabou se desconectando da própria essência. Enfim, um pouco disso a gente vai falar hoje também. E tem muita dificuldade de entender o que está acontecendo com as crianças que a gente cuida, né? Pô, se não reconheceram em mim, como é que eu vou reconhecer no meu filho? Então é mais ou menos aí que está o X do problema, né? É para isso que eu quero olhar. E essa série de aulas, ela é uma espécie de uma degustação do trabalho que eu faço dentro da mentoria com mães. Como eu abri turmas novas agora no dia 16 de maio, eu faço essa série de aulas para que vocês possam ter uma noção do que é o meu trabalho dentro da mentoria, que são 10 semanas de acompanhamento, num trabalho muito mais aprofundado do que vai ser entregue nessa série. Mas essa série em si já teve participação de mais de 12 mil pessoas nas 2 últimas edições e respostas, assim, muito transformadoras, relatos muito maravilhosos de pessoas que realmente tiveram uma virada de chave. Então, assim, venha para a série
independente do que você tiver vontade de fazer, para conhecer a proposta. Simplesmente. Eu tenho certeza que isso vai ser muito potente. E aí, vamos aproveitar então a presença da nossa maravilhosa Isa Andrade, que é psicóloga, que é educadora parental, que é mãe de 3 crianças lindas, que eu adoro ficar lá acompanhando pelos stories e pelos posts dela, que eu sigo faz muito tempo, que faz a formação com a Laura Gutmann em biografia humana, e é por isso que eu também acabo que me inspiro muito no que ela escreve, me identifico muito, a gente troca muito, né, Flor? Inclusive, a Isa já foi uma das pessoas que fez encontros exclusivos com as minhas mentorandas, e foi muito gostoso, né? Foi muito bonito também o encontro que a gente teve sobre o que a gente pode aprender com os nossos filhos e tudo mais. Então, eu tô com um prazer imenso de ter ela como a primeira mulher participante dessa série, série de lives que vão acontecer agora de quinta para a série dos surtos maternos. Seja muito bem-vinda e obrigada por vir falar sobre isso. Olha, já tem a Lu falando que é aquilo. Muito obrigada. Não, quero agradecer de fato o convite, Maíra, porque eu também, a recíproca é verdadeira, eu admiro muito seu trabalho. Você foi uma das primeiras pessoas que me inspiraram nesse universo, né, da parentalidade consciente, criança interior, enfim, de um olhar respeitoso para a criança. Você fez a diferença realmente na minha caminhada. Então, obrigada, né, de coração. É muito bom a gente trabalhar e trocar com pessoas que a gente admira de fato, né, o trabalho. Bom dia, gente. Obrigada por estarem aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre violências invisíveis. Espero que a gente consiga, né, Maíra, abordar esse assunto de maneira leve, saindo do lugar da culpa, né? Um lugar muito conhecido das mães, da culpa materna, mas que a gente, sim, olhe para isso tudo que a gente faz e transforme isso em responsabilidade, em ação. O que é que eu posso fazer a partir disso que agora eu sei que é violento? Ao invés da gente ficar marinando na dor, ai meu Deus, faço tudo errado, enfim. Eu acho que não dá para a gente começar a falar desse assunto sem antes a gente falar brevemente sobre o desenho original do ser humano, né? Para que a gente vem para esse mundo? É uma das introduções também na formação com a Laura Gutmann, em biografia humana. A gente precisa entender, né, o que a gente está programado para fazer, o que a gente está programado para receber e como que a gente se distancia disso, para fazer sentido, né? Como que a gente chega onde a gente chega. E aí, se a gente para pensar no desenho original do ser humano, o que é que a gente veio fazer nesse mundo? Então, se a gente pensa quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe... Ai, meu áudio tá baixo. Então, para mim não tá. Estranho, não, né? Tá. Tem microfone, será? Vou tentando aqui. Se ficar ruim, vocês me falam. Tô ouvindo bem. Então, acho que talvez seja o volume do telefone dessa pessoa, do aparelho dessa pessoa. Se a gente para pensar, quando a gente estava dentro do corpo da nossa mãe, dentro do útero da nossa mãe, a gente tinha lá dentro, né? Se nada físico estava desequilibrado, a gente tinha alimento constante, sustento, proteção, contenção, Calor. calor, ritmo, batimento cardíaco com batimento cardíaco, movimento constante, Maíra. Ali dentro o bebê se movimenta. Então, essa criança, esse bebê estava ali dentro sendo alimentado, nutrido. Ele estava se desenvolvendo a pleno vapor. Quando essa criança vem para esse mundo que a gente está, esse mundo aéreo, terrestre, ela espera encontrar basicamente o mesmo que ela encontrava lá dentro. Então, ela espera sim chegar aqui e ser sustentada, ser apoiada, ter toque, contato físico, alimento constante, peito, calor, proteção, amparo. A criança espera sim receber isso tudo, né? Nós somos programados para isso. Nascemos absolutamente dependentes, né, dos nossos cuidadores. Se a gente compara a gente com outro mamífero, um potro, por exemplo, que já nasce andando, né? Sai andando e vai mamar, vai buscar a teta da mãe para mamar. Nós não somos assim. A gente precisa de um adulto disponível, amoroso, terno, sensível, que perceba as nossas necessidades mais básicas e que, inclusive, satisfaça essas necessidades. Ok, isso a gente já entendeu. Então, quando a gente chega nesse mundo
estruturado dentro de uma lógica patriarcal, capitalista, nem sempre é isso que a gente encontra, né? Encontramos mulheres que sim precisam sair para trabalhar, ou que escolhem trabalhar, ou que não estão disponíveis nesse lugar amoroso, sensível, de entrega. Às vezes, mulheres desconectadas de si mesmas, porque passaram uma vida, né, sendo desconectada de si mesma. Então, às vezes a criança chega e não encontra, né, isso tudo que ela precisa. Isso tudo é sentido pela criança como violência. Então, para começar, isso tudo é sentido como perigoso, como hostil, como difícil, como abandono, exatamente. Porque se a gente para pensar e pergunta assim, você sabe o que é violência? Né? Se a gente pergunta para qualquer pessoa, você sabe o que é violência? As pessoas sabem definir. Se não sabem definir, elas sabem pelo menos, Maíra, exemplificar. É quando alguém bate em alguém, é quando alguém, né? Assim, elas conseguem minimamente definir o que é uma violência. Se a gente procura no dicionário, por exemplo, cadê? Onde que está aqui? Violar significa ofender com violência, infringir, transgredir, tirar a dignidade, deflorar, desgraçar, desonrar, entre outras coisas. Então, violência seria a qualidade ou caráter de quem age com força, de quem invade a integridade física de outra pessoa. Isso fica muito claro para a gente. Mas quando a gente para pensar que existem outras formas da gente agredir a outra pessoa que não pela força física, às vezes fica distante para as pessoas. Então tem gente que me procura e diz assim, Isa, mas eu não bato no meu filho. Eu não bato no meu filho e eu não sei por que ele tá batendo no coleguinha na escola. Eu não sei por que ele bate e morde o irmão. E aí a gente precisa fazer uma investigação, né, um olhar ampliado dessa dinâmica familiar para essa mãe conseguir entender que dinâmicas violentas são instaladas dentro da casa dela e que ela não percebe. Então, que quando o filho dela se comporta mal e que ela fica indiferente a ele, ignorando, isso sim é sentido pela criança como uma violência. Entende? Que quando essa criança pede colo, mãe, eu quero colinho, colinho, e eu digo para ela, não, você já tá muito grandinho para pedir colo. Que isso é sentido pela criança como violência. Que quando essa criança vem para mim e diz assim, mamãe, eu tô com medo, eu tô com muito medo. E eu digo para essa criança, bobagem, para com isso, nada. E não tem nada aqui, ó. Tá, acende a luz e mostra, não tem nada. É tudo fruto da sua imaginação. Entende? Então, a gente precisa voltar algumas casas atrás para ampliar o olhar realmente dessa família e mostrar que, olha, existem dinâmicas, existem situações dentro da sua casa que sim, para essa criança é tido como muito, muito violento. E que essa criança reaciona, ela devolve para o mundo daquilo que ela vem sendo abastecida de alguma forma, né? Então, quer falar alguma coisa, Maíra? Eu tô falando aqui igual uma metralhadora. Sim, eu tô entrar, a Karine acabou de entrar e você fez um podcast com a Karine, com as meninas, né, sobre esse tema. Se alguém depois quiser buscar, é interessante. Eu estou pensando aqui que uma das primeiras coisas que eu sempre falo para as pessoas que me procuram, e dentro da mentoria, dentro do meu trabalho, né, que eu oriento, é justamente isso, da gente estudar, assim, a gente tem a sensação de que ter filhos é uma coisa meio, natural. Vou ter filhos, eu vou educar, tipo, uma coisa que é intuitiva e tudo mais. Então a gente já tem que derrubar isso daí, porque se a gente parte do pressuposto que estamos todos feridos, esse tal desse intuitivo não está muito bem ajustado, entendeu? Porque a gente está muito desviado da nossa própria natureza. E se a gente não se conhece bem, não tem mais a capacidade de identificar as próprias necessidades, sabe? De colocar limites, de ser autêntico, a gente não vai reconhecer isso na criança. Então, vamos partir do pressuposto que a gente é bem mais ignorante do que a gente sabe, do que a gente acredita, do que a gente gostaria, né? Posso só fazer um acréscimo aqui? A gente estuda para tudo. A gente estuda para passar no vestibular. Exato. A gente estuda para... O meu Instagram avisando que eu já passei o tempo suficiente nele hoje. A gente aprende a andar de bicicleta treinando. Tudo a gente estuda. Sim. Tudo a gente estuda. E aí, para ter filhos, a gente acha que deixa a vida me levar, né? A gente acredita porque realmente a criança é muito invisível, não? Então parece que é uma coisa que é tipo, tira de letra. Eu vou simplesmente
fazer, evitando aquilo que eu não gostei, do que eu recebi, né? Achando que é fácil, né? Achando que não é tão fácil assim. E tentando fazer um pouquinho melhor, mas assim, tipo, qual que é, né? Não tem muito problema. Mas aí a questão é, a gente vai ter que estudar a natureza da criança, as fases de desenvolvimento dela, e como ela funciona para que a gente possa entender aquilo que ela está trazendo como necessidade, reconhecer, identificar, porque a gente não tem facilidade para identificar aquilo que ela está tentando denunciar a partir do comportamento dela como necessidade, e para dar legitimidade para isso. Para entender o que a gente pode esperar dessa criança em cada fase. Porque às vezes a gente está querendo uma coisa que ela não pode entregar ainda. Não, Que por mais maravilhoso que seja, eu sinto muito, nessa época não tem como você esperar isso. Você está pedindo demais. Você está tendo uma visão adultizada ou completamente distorcida, porque lá atrás te exigiram isso. E por muitas vezes a gente teve que se submeter e ser obediente para poder agradar os pais e garantir o afeto deles, e para poder garantir não ser castigado, por exemplo. A nossa motivação foi outra. Mas a gente teve que se desviar da própria natureza para poder atender as expectativas dos nossos pais. Por conta disso, a gente ficou meio robotizado, meio anestesiado do próprio sentir, ou meio distanciado da própria essência. E aí, quando a gente vê uma criança demandando demais, a gente acha que é exagero. A gente acha que não tem sentido. A gente não consegue entender que aquilo lá é legítimo. Mas não tem a ver com o que a criança está pedindo. Não é a criança que está pedindo demais. Somos nós que estamos muito desviados de nós mesmos. Então, o trabalho que a criança faz, eu até me arrepio com isso. Quando a criança vem para o mundo, é um convite maravilhoso para você falar, caramba, olha para você. Por que você fica tão desconfortável com o movimento do teu filho? Tipo, se eu for pensar, né? Se eu começar a falar o que pode ser uma violência invisível. Quando a gente respeita a natureza da criança, o ritmo biológico dela, ou o jeitinho dela ser criança. Por exemplo, se movimentar muito, né? O muito é se movimentar. A criança se movimenta. Ela precisa explorar o ambiente. E aí eu olho para aquilo achando que, tipo, para com isso, menina. Que fogo do rabo é esse? Fica quieta, senta aí. E eu percebo, Lisa, me dá um nervoso isso. Tô lá cozinhando e a Nara, ela gosta de ficar fazendo assim atrás de mim. Aquilo me dá um nervoso, uma angústia. Eu falo, gente, eu não preciso trabalhar essa ferida em mim. Porque eu sei que é natural, e é lindo, e é maravilhoso, e é puro, e é dela, e é normal. Mas eu estar incomodada é uma evidência de que teve uma inibição do meu ser nessa parte, que não permitiram que eu expressasse isso, ou que muito rapidinho eu achei que era perigoso expressar isso, e eu mesma me contive. Mas não é minha filha que tem um defeito. Não, entendeu? com certeza, Maíra, perfeito. Assim, você trouxe aí, né, que a gente precisa estudar minimamente sobre as fases de desenvolvimento infantil. E não é estudar aprofundando, não, gente. É saber o que esperar de cada fase mesmo. Né, as pessoas nomeiam o Terrible Two, não gosto desse nome, né? Os terríveis 2 anos. Eu costumo dizer que os pais ficam desafiadores quando as crianças fazem 2 anos, porque assim. É isso, porque aí eu não sei lidar com essa fase do meu filho, onde ele começa a falar eu não quero, eu não vou, eu não faço. E aí os pais dizem, meu filho tem alguma coisa, porque ele não obedece mais, ele não me satisfaz mais, né? Como era inicialmente. Então, estudar minimamente, saber o que esperar de cada fase, isso ajuda, isso organiza. Isso faz a gente entender que o que a criança está trazendo e fazendo é absolutamente esperado e natural da idade. Meu filho faz birra, meu amor, ele vai fazer birra até 60, 70 anos. Fazemos todos. Entende? A diferença é que ele se joga no chão e a gente não se joga no chão, mas a gente pisa duro, bate porta, entende? Faz cara feia, Surta com a criança, bate panela, entende? Dá um gelo. Essa é a nossa forma de fazer a birra. Então, a gente espera, inclusive, que as crianças se comportem de maneira que nem mesmo a gente consegue se comportar. E a gente espera isso deles muito, né? Então, assim, perfeito isso que você falou, perfeito. Agora, se a gente para pensar e começa a nomear de fato as violências invisíveis, eu gostaria muito de trazer uma frase que eu acho que, assim, muda tudo, faz uma virada de chave. Porque onde só cabe o desejo de um, tem violência. Onde só cabe o desejo de uma única pessoa, tem violência. Porque é isso, né? Onde só tem espaço para um querer, para um desejo, para uma vontade, e é a minha vontade sobre a sua, em detrimento da sua,
tem violência. Ainda que eu fale de maneira fofa, ainda que eu seja gentil e doce com o meu filho, amorzinho, a sua roupa tá horrível, você pode trocar? Entende? Ou então, meu amor, não, você precisa comer tudo que tá no seu pratinho, porque, enfim, entende? Porque dane-se se você tá satisfeita, a mamãe quer que você Às vezes coma eu mais posso que a mãe. manipular, né? De um jeito tipo, pô, como no vídeo que eu coloquei ontem. Não, não, papai não vai gostar da sua roupa se você comprar esse vestido, né? Tipo, então, tipo, você inibe o desejo da criança, faz ela se sentir, tipo, opa, se eu pegar esse vestido é uma ameaça, melhor eu mudar de ideia. Exatamente, o meu pai não vai me amar mais, né? O meu Meu pai pai não não vai vai me me achar falar. mais bonita, porque a mensagem que chega para a criança, não sei se tem crédito para essa frase, menina, porque a gente vai sendo abastecida de É, tanto conteúdo e eu não sei se tem crédito dessa frase, mas eu posso procurar. Enfim, porque realmente são coisas que a gente ouve e que vão fazendo sentido, né, pra gente, assim, e aí a gente grava, então não sei te dizer. Mas a mensagem que chega para a criança é justamente essa: se eu não faço tal coisa, eu não sou amada mais pela minha mãe. Né? Então, quando eu me visto dessa forma, que minha mãe acha que eu tô horrível, né? Assim, eu não sou. Sim, eu perco o olhar, eu fico invisível. Então, é melhor eu me vestir como a minha mãe quer. Assim, ela fica feliz, né? Fica satisfeita. E eu vou realmente, como a Maíra falou, eu vou me desconectando de mim mesma. Quando eu preciso me adaptar, quando eu preciso sobreviver aos meus pais, eu vou cada vez mais me desconectando do meu ser essencial, daquilo que é importante para mim, né, daquilo que eu gosto, daquilo que é importante para satisfazer e para fazer valer a vontade, né, do papai ou da mamãe. E isso sim, gente, é muito violento. E aí a gente chega na fase adulta, sem conseguir estabelecer limites, sem conseguir dizer para o outro, né, assim, não, isso não tá bom para mim, ou então não consigo comprar uma roupa sozinha, entende? Porque eu dependo sempre de uma é, validação externa. tem que ter até Pode essa falar. coisa você fica buscando aprovação externa, você já nem consegue identificar aquilo que você é importante para você. É tipo, Uhum. e eu escuto os relatos das pessoas, não é uma coisa assim. Isso a ciência fala, os estudos falam, e quando a gente traz esses temas, né, chovem os comentários das pessoas falando realmente. A gente vira, tipo, dependente dessa aprovação externa, inclusive ainda esperando a aprovação dos pais na vida adulta, e muitas vezes com dificuldades de seguir a linha da educação consciente, por exemplo, romper com alguma coisa que os pais trouxeram, com medo do que vai acontecer, porque meus pais não aceitam. Era E aí perigoso, né? eles têm que continuar, tipo, acha que a solução para isso seria que um dia eles virassem e falassem: tão lindo a forma como você educa seu filho, maravilhoso. Só que nem isso ajudaria nesse caso. Porque se eu estou ainda com essa questão pendente por conta do que aconteceu lá atrás, eu ainda não trabalhei essa questão, nem essa aprovação externa vai funcionar, né? Só eu mesma me aprovando que eu vou ficar de boa no final, né? O trabalho que eu tenho que fazer. Mas, enfim, se rompe isso, gente. Se rompe isso nessas sutilezas. E a gente não percebe, porque a gente acredita que a gente está orientando a criança muitas vezes para fazer o que é melhor para ela, só que a gente não percebe que o que a gente está fazendo é tentar, digamos, ajustar o comportamento da criança para aliviar a nossa dificuldade de lidar com o desconforto de estar, por exemplo, diante de uma criança que escolhe uma roupa inadequada para sair na rua, entendeu? Que no nosso critério vai fazer a gente passar vergonha, ou ela passar vergonha, sei lá. E aí a gente, de repente, fica insistindo. Eu tive inclusive um caso numa das temporadas que passou num dos grupos. Ela era mãe de gêmeos, os meninos tinham 9 anos. E eles queriam pintar o cabelo de azul e verde. E ela não conseguia aceitar aquilo, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E durante o processo da mentoria, quando ela foi percebendo o que ela estava fazendo, ela falou, cara, ela veio contar, assim, num dos últimos encontros, o quanto ela ficou emocionada de ter permitido que eles pintassem finalmente o cabelo. E ela percebeu que uma das coisas que estava freando ela era a formação religiosa da mãe dela, que era muito restrita, muito tipo assim, eu sabia que a minha mãe ia passar muito mal com aquilo, mas eu escolhi viver o desconforto de não me sentir responsável pela dor da minha mãe. E permitir que meus filhos fizessem aquilo que para eles era importante, sem que aquilo eu sei lá, entendesse como
qualquer outra uma aberração ou qualquer coisa do outro mundo. E a felicidade, afronta, ela mandava fotos. aos valores da mamãe. Como é? Uma afronta, né? Aos valores da mamãe, ao que eu sei que a minha mãe gosta e é importante para ela, né? Tipo, no auge dos seus 40 às vezes anos, você ainda tá atrelado aos valores da mamãe. O que a minha mãe vai dizer, o que meu pai vai dizer. Ainda de um lugar muito infantil, né? Muito assim. É. E foi lindo, assim. Eu te interrompi. Ela falou, gente, eu não tô acreditando, assim. E a felicidade dos meninos era impagável, como eles estavam se sentindo vistos. E assim, porque uma das necessidades, né, Flor? Se sentir importante, se sentir visto, se sentir pertencente. Pensa que você tá numa casa onde todo mundo é considerado e você não, porque você ainda é um filho, entendeu? Crescer. Criança não tem querer. Sim, você não tem valor. Você é criança ainda. Não, o que você diz não tem valor, não tem importância. Não considero você, né? É isso. Eu queria fazer 2 comentários, Maíra, que eu vi passando, assim, eu não consigo acompanhar muito, porque ou eu escuto ou eu leio, mas claro. Uma pessoa colocou aí, assim, que a minha mãe dizia que Deus não ia gostar, né? Então, assim, sim, Deus, religião entra nesse lugar. Não quero entrar em assunto de religião, não, mas assim, é um grande instrumento de controle, né? Quando eu digo que Deus vai ficar triste, que Deus não aprova, que Deus nananã, e que você vai para o inferno. Então, sim, entra como um lugar, né, um instrumento de controle de comportamento. E alguém que colocou também, que me tocou, lá ainda dá tempo, meu filho tem 17 anos, a outra minha filha tem 13. Gente, sempre dá tempo. Sempre dá tempo. E aí eu vou dizer para vocês, a partir do momento que eu, mãe, me entendo responsável por essa dinâmica, por essas dinâmicas instaladas, e que eu me coloco disponível para revisar o meu comportamento e não do meu filho, entende? Sempre dá tempo, porque eu vou entrar num lugar de me vulnerabilizar, de entender que eu sim tenho participação e responsabilidade naquilo ali. Então, que sim, as mudanças vão partir de mim, da minha maneira de conduzir, da minha maneira de olhar e de dizer, filho, até hoje a mamãe achava que isso era bom para você. E hoje a mamãe vê que não é. Então, vamos juntos. A mamãe vai sair desses lugares, sabe? Então, sempre dá tempo, por favor, gente. Sempre dá tempo. Eu acho, inclusive, que é maravilhoso isso, porque o momento do despertar, que a gente toma consciência de que, meu Deus, está acontecendo, a gente não. É injusto a gente ficar se comparando com o que aconteceu, né? A minha versão anterior não foi capaz de dar conta disso, ter tido essa consciência antes. Olha só que absurdo. E agora não tem reparação. Tem como você usar toda a experiência que você teve anterior como material, que é inclusive o que a gente prega aqui, né? O que a gente faz com os erros? Como que a gente lida com os erros, né? Ao invés de ficar se castigando e achar que a gente merece punição, a gente tenta usar como parte do aprendizado. Ele é uma etapa importante. Então, você entender que tudo que aconteceu antes serviu para que você chegasse até aqui e uma hora você vira para a criança e fala, olha, pro adolescente fala, mamãe percebeu que não estava fazendo de um jeito legal. Eu sinto muito. Eu vou tentar fazer de outra forma, eu tô aprendendo, mas o que eu tenho agora é isso, entendeu? E aí vocês são parceiros espirituais, entendeu? Tipo, eu gosto muito dessa imagem também, de que ele veio sabendo para onde ele vinha, né? Com a pessoa ideal. Então você foi uma mãe ideal para ele até agora, entendeu? Dentro de tudo que você fez aquilo que estava meio que organizado para que vocês crescessem juntos e chegassem nesse momento onde, uau, eu quero fazer diferente. E é lindo, porque é ele que te convidou, de certa forma. Com certeza você não tá aqui à toa, entendeu? Você tá provocada com essa ideia de que eu quero ser uma mãe melhor. E eu tô ouvindo esse conteúdo e quero saber se faz sentido. E agora, o que eu faço com o que eu já fiz? Então, assim, dá tempo. Só também um detalhezinho que você teve um comentário que passou, que eu só quero comentar, porque quando eu comentei da história da Nara ficando andando pra lá e pra cá, teve uma seguidora que falou, põe ela pra cozinhar com você, porque aí ela para de se mexer. Mas olha que curioso. É esse que é o ponto, gente. É esse que eu fiz o problema. Eu não preciso que ela pare de se mexer. Quer dizer, entendeu? Não é esse o ponto. O objetivo não é que ela pare de se mexer. O objetivo é que eu pare de sentir dor com ela se mexendo. É isso. Esse é o trabalho da... Não está no fora. A solução dos nossos desconfortos não estão nos filhos, estão em nós. Eu que tenho que me trabalhar para poder viver essa... Assim, e é lindo, porque cada vez que a gente vai avançando, né, Isa? Não sei
como que é para você. A gente percebe que vai ficando mais suave o impacto desse comportamento que incomoda. Porque o comportamento que incomoda da criança, que eu nem gosto de chamar mau comportamento, porque muitas vezes não é mau comportamento, é simplesmente algo que desafia a nossa capacidade de sustentar, estar presente diante de uma criança que se comporta daquela forma, porque a gente não está acostumado, a gente não foi aceito quando a gente fazia aquilo, sei lá. Mas o trabalho não vai ser eu mudar a forma da Nara se movimentar na cozinha para que eu possa ficar tranquila. E é eu olhar para essa dor e falar, caramba, eu preciso fazer as pazes com a minha motricidade, entendeu? Fazer as pazes com a minha criança que teve que engolir e se inibir e não se movimentar tanto. Dar espaço para que ela expresse todo o incômodo que ela sentiu naquela época, quando ela teve que fazer um esforço para ser outra pessoa, outra criança, para se adaptar ao que o mundo adulto estava esperando dela. Porque conforme eu vou melhorando essa relação que eu tenho maternando essa criança, entendeu? Dentro de mim, o movimento da Nara vai ficando menos incômodo. Sim. Não é? É maravilhoso isso. É impressionante. O choro dela, por exemplo, não é uma coisa que me angustia. É verdade, é verdade. Vai ficando mais leve, né? É isso, assim. E teve um outro comentário aqui sobre isso aí, mas aí eu não vou cair na permissividade. Eu gosto sempre de falar disso também, Maíra. Por quê? Porque, gente, permissividade é negligência. Entende? Permissividade é negligência, é eu não me envolver com essa criança, é eu não aguentar os desconfortos, é eu dar as coisas para essa criança, para eu compensar, entende? A minha ausência, a minha omissão, o meu não envolvimento. E quando você respeita o filho, é justamente o contrário. Não é um deixa fazer tudo e não é isso. É acompanhar, é entender, é estar lado a lado, é ver o que é importante para o outro. Entende? Então, assim, não se trata... permissividade está num outro polo. Tá e de certa forma, Flor, se a gente for pensar, a permissividade também é um jeito de eu estar priorizando a minha necessidade como adulto, porque eu não quero lidar com o desconforto da criança, por exemplo, reclamando e chorando por uma frustração que ela está tendo, como eu entro em desespero, ou como eu tenho medo de me sentir rejeitada pela criança, eu acabo cedendo, eu acabo fazendo o que ela quer, porque assim eu evito atrito e evito desgosto da parte da criança, ou evito que ela me rejeite, mas no fundo... eu não estou beneficiando a criança, porque às vezes eu estou permitindo que ela faça algo que não é adequado, que não é ideal para ela. Tipo, ela não pode ficar quanto tempo ela quiser vendo televisão, comer doce quanto ela quiser, tipo, andar sem cinto, entendeu? Tipo, no carro. Não dá. Então, é isso aí, exatamente. A criança está chorando, não quer colocar o cinto. Aí você pode, né? Assim, olhar para o seu filho e dizer, você é muito importante para mim. Você é muito importante para mim e eu sou responsável por você. Então, andar sem cinto não é uma opção. Ele garante a sua segurança. Entende? É de um outro lugar. É de um outro lugar. Então, assim, eu não sei se acho que vale a pena a gente falar alguns exemplos, né, Maíra, que a gente pensou de violências invisíveis, para que fique mais claro ainda para as pessoas, porque não adianta só a gente também trazer e eu acho que não exemplificar. Isso. Então, assim, a gente colocou várias coisas, porque, enfim, tem N exemplos. Quando a gente não dá, por exemplo, mamar de 3 em 3 horas quando essa criança está no peito, né? Assim, você estabelecer horário, onde essa criança precisa de acesso irrestrito ao corpo dessa mãe, às vezes não só pegando, não só se alimentando, né? Mas também emocionalmente. Quando os filhos da gente dizem estou satisfeito e a gente diz come mais um pouquinho, raspa o pratinho para a vovó ficar feliz. Ou a criança diz, eu tô sem fome, mãe, eu não quero comer agora. E a gente, não, você tem que comer, porque você precisa comer nessa hora. Quando a criança diz, eu tô morrendo de calor, a criança tá escorrendo suor. E a gente vai e fala, põe o casaco que tá frio, olha o vento ali fora. Quer trazer alguns? Sim, a Luana acabou de falar aqui, de obrigar, por exemplo, a dar beijinho quando não quer. Né? Quando a gente fica induzindo a criança, qualquer coisa que a gente manipule a criança para poder... Inclusive, nessa situação, a gente está também, de novo, preocupado
com agradar os demais, né? Porque o que vão pensar de mim? O que vão né? pensar da minha maternidade? A gente atrela, gente. Olha, eu quero falar um negócio aqui. A gente precisa parar de atrelar a nossa maternidade à opinião dos outros. Entende? Eu sou uma boa mãe a partir do momento que o outro julga que eu sou uma boa mãe. Meu amor, você é uma boa mãe a partir do momento que você respeita o seu filho. Né? Assim, então, o quanto que essas mães se sentem julgadas, avaliadas, medidas na sua maternagem pelo comportamento dos filhos. Né? Então, assim... Refém o que o outro está dizendo, o que o outro está opinando. Eu sempre falo assim, galera, vamos pensar assim, somos todos adultos feridos. E tem muitos aí que nem têm essa consciência. Estão por aí achando que, tipo, tá tudo de boa aqui, ó. Aconteceu, foi maravilhoso, não tem problema nenhum. A gente não tem como controlar o que essas pessoas estão trabalhando dentro delas. Então, o mais provável é que você frequente ambientes onde sempre vai ter um adulto ferido que vai olhar para você e falar, meu Deus do céu, o que essa mulher tá fazendo? Faz as pazes com isso, essa é a realidade. Vai ter gente aí que não vai concordar. Não, ninguém tem que concordar. Não tem nada a ver, não vai mudar nada. Eles não estão falando de você, eles estão falando deles mesmos quando eles falam essas coisas, entendeu? Sabe, quando o João fala do Pedro, quando o Pedro fala do Paulo, sei mais do Pedro do que do Paulo? Tipo, quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Isso, assim. Exatamente. Ou seja, não tá falando de você. Relaxa, tipo, essa é a primeira coisa, uma das primeiras coisas que você solta, assim, você fala, uau! E quando você tem consciência disso, você fala assim, nossa, quanta energia e tempo eu fui gastando me preocupando com o que os outros vão pensar. Você não tem como controlar, relaxa. Tipo, é você que tem que concordar com o seu jeito de educar, não os outros. Exatamente. Então, só para aliviar essa parte. Mas tem, assim, exemplos de o recusar esse colo, né, para ampliar um pouquinho mais. É aquela coisa, às vezes a mãe, ela tá com tem que treinar a criança para ela parar de querer tanto colo. E aí fica forçando a criança a ficar no berço, a ficar mais tempo no chão. Já presenciei cena de, assim, da pessoa entrando. Uma vez que eu fui ajudar, a minha ex-sogra estava vendendo o apartamento dela, e aí veio uma família para conhecer o apartamento. Eu não conhecia o ambiente, o apartamento grande estava vazio, a gente foi junto. Nem lembro por quê, acho que para passear. Mas para passear. Mas estava eu com a Nara estava no colo, ainda ela devia ter 1 ano e pouco, e chegou uma família que contratou um arquiteto para conhecer o apartamento, trouxe a família do arquiteto, o arquiteto veio com a mulher e com um bebê que tinha a idade da Nara. E o menino estava no chão, andando. Quando ele viu aquele ambiente cheio de adulto, um lugar vazio, gigante, que ele nunca conheceu, ele ficou pedindo colo para a mãe. E a mãe falava, não, fica no chão, para com isso, isso é bobagem. Gente, você não tem noção, Isa, do que aconteceu. Acho que você não viu contar essa história, eu contei em algum episódio da Tenda Matéria. Então eu sei que assim, teve um momento que eu tava andando pela casa fazendo foto, acho que foi isso. Eu fui fotografar para poder ajudar, faz tempo já. Eu tava fotografando os ambientes, descendo, subindo e tal, e uma hora eu desci, o pai da criança, que era o arquiteto, não era nem o cara que ia alugar. Tipo, eu não sei nem como ele não teve vergonha da situação, porque ele era um contratado, não era tipo, sei lá. Mas ele tinha trancado o moleque, o filhinho dele, dentro de um quarto, deixou o menino lá, o menino tava chorando, e ele falava assim, quando você não parar com essa bobagem, eu não vou abrir a porta. Você tem noção? E eu com a Nara no colo, falei, eu não quero que minha filha presencie isso, eu não sabia o que fazer. Mas assim, foi uma situação, ou seja, o negar o colo já aí já tá até mais explícito, mas só aquele negar o colo numa situação que a criança tá vulnerável, pedindo, pelo amor de Deus, tô com medo, Não, essa mãe não teve a capacidade de identificar que aquela necessidade era legítima. Tipo, que aquilo era sério, que a criança precisa da presença. A gente tem essa tendência a achar que quanto mais eu deixo a criança se virar sozinha, mais forte, independente ela vai ficar. E é o oposto do que a gente estuda hoje, né? Porque assim, o que a criação com afeto fala. Não, quanto mais presença eu dou, quanto mais afeto eu promovo, mais vínculo, mais independente esse adulto vai ficar na vida. Mais seguro de si. Sim, mas por favor, isso, gravem isso. Coloquem eu acho parados pela casa. O que eu acho esse pior, texto. Maíra, é o adulto colocar que isso que a criança está fazendo ou pedindo é inadequado. Isso, a violência maior mora aí, né? Assim, é no você desconsiderar. Então, imagina a gente adulto, marido da gente, sei lá, viajou, ficou 2 semanas fora. Aí ele chega de viagem. Aí eu digo para ele, nossa, tô com uma saudade de você, vamos deitar, ficar um pouquinho juntinho aqui, faz um carinho em mim. Vê se tem lógica numa dinâmica de adulto, o cara dizer assim, pelo amor de Deus, você pede demais. Carente pra caramba.
Vai lá, coça você mesma a sua cabeça, dá você carinho para você mesma. Faz sentido? Né? Fica É. Se bizarro rolar, quando a gente transfere tipo, essas mulher é coisas. a de Deus que eu tô fazendo nesse relacionamento. Entende? Então, assim, fica bizarro. Então, quando a gente desconsidera, eu estava agora no Beto Carreiro, é show de horrores, né? A gente presencia show de horrores. E aí, a criança estava chorando para entrar no brinquedo e a mãe, a avó, todo mundo que estava com essa criança ficava dizendo assim: tem alguém chorando ali? Não tem ninguém chorando ali, só você que está chorando aqui. Ou seja, entende? Isso tudo que você está me trazendo não tem valor. Não tem valor. O que Não você tem valor. sente, o que você fala, o que você precisa, não tem valor. E, gente, ninguém pede aquilo que não precisa. Ninguém pede aquilo que não precisa. Se a gente pede, é porque a gente está precisando. Entende? Então, não tem criança demandante demais. Tem adulto pouco disponível para as demandas daquela criança. É isso, assim. Isso é que muda. Então, E assim, eu a acho gente... que um ponto assim, que é bem também assim, fundamental, que mudou muito a forma de eu olhar para Nara, né? Para mim, para tudo mais. A expressão das emoções, gente. Que a gente fica colocando juízo de valor. Se tem sentido, não tem sentido a criança sentir aquilo. Isso não existe, gente. Não existe. Não Qualquer existe. emoção é válida. Tudo que vier, vem por um motivo. Eu não posso falar assim, por que você tá com medo disso? Não, não é pra ter medo. Ah, não, você vai ter raiva do seu irmão por causa disso. Pelo amor de Deus, não comece com essa bobagem. Ai, sério que você ficou mal? Ah, não é pra tanto, vai. Tudo, Sabe outro exemplo, Maíra, tudo. também? Que aí eu vou trazer um exemplo concreto que também talvez ajude, né, de alguma forma, as mães. Eu vou buscar meus filhos na escola. Dois estudam na mesma escola. Ontem eu cheguei para buscar e normalmente o mais velho sai 5 minutinhos antes do mais novo. Eu cheguei para buscar ele na escola, ele já entrou no carro assim, vai, você demorou. E aí eu falei, ele não deve ter tido um dia fácil na escola. Pensei já assim, de cara, sabe? Aí ele, eu quero ir embora, eu tô com fome. Aí ele não queria esperar o irmão sair. Me leva para casa, eu não quero. E eu assim, filho, a mamãe entende, talvez você não tenha tido um dia fácil, mas a gente precisa buscar o irmão, não é uma opção deixar o irmão para trás. Então, assim, a gente precisa olhar para a criança com um olhar curioso também, sabe, Maíra? Olhando, enxergando além do comportamento que ela apresenta, porque provavelmente por trás desse comportamento tem necessidades que não foram atendidas. Entende? Às vezes teve muita negociação na escola, ele teve que ceder em brincadeira que ele não queria. Eu não sei o que aconteceu. Ele não queria realizar, não conseguia. Ele teve dificuldades ali que quando ele encontrou comigo, ele se sentiu à vontade para expressar. E aí a gente vem e diz, para, que bobagem, que não sei o que lá. Não, não é uma bobagem, porque quando a gente também tem um dia cansativo e difícil, a gente chega em casa exausta, né? Sem querer conversar, às vezes quer ir tomar um banho, quer dar uma recuperada. A diferença é que nós adultos temos a possibilidade de colocar em palavras, nomear e organizar as nossas experiências. E as crianças, não, elas dependem da palavra mediadora de um adulto. Então, acho que é importante também a gente olhar com essa curiosidade, sabe, para o comportamento das crianças. Eu Tem vou um aproveitar e ponto. dar um exemplo também de ontem. Ontem mesmo aconteceu uma coisa parecida aqui em casa. A Nara chegou da escola e ela tava no mau humor. E eu falei, nossa, o que será que aconteceu? E também tem essa coisa que eu tô imobilizada, tô com cadeira de rodas, enfim, por umas semanas aí eu tô com o pé imobilizado, eu preferi alugar uma cadeira para não ficar. Então, a outra pessoa que foi buscar. Enfim, e aí eu fiquei perguntando, você tá bem? Do tipo assim, por que acontece? A criança tá de mau humor? O primeiro movimento que vem é surgir aquele mau humor, do tipo, será que eu vou ter que lidar com essa criança nesse estado? Ai, que saco. Ninguém tá afim, né? Ó, é muito fácil a gente cair nesse lugar e falar, putz, grila, vou ter que lidar. Então, assim, é fácil a gente ficar meio que entrando num lugar meio de, ô Nara, pelo amor de Deus, vai, é tão simples a vida, é só ajudar a pegar o prato aqui, vai, então, sai daí do sofá. Enfim, só que aí eu fiquei me policiando. Falei, alguma coisa aconteceu, nesse mato tem coelho, né? Tipo, você fica assim. Ou seja, você vai treinando essa sensibilidade de entender. Se a criança está se comportando de um jeito meio fora do comum, o que será que está por trás? Né? O que será que pode estar gerando? Aí eu fiquei perguntando, aconteceu alguma coisa? Não, mãe, não aconteceu nada. Tô só com sono. Tô só com sono. Como ela ficou meio gripadinha no sábado, domingo, ai meu Deus, será que tá voltando? Pelo amor de Deus, que amanhã ela tem excursão para a escola. Tô tão
empolgada, né? Tipo, ela tá tão feliz, não quero ter que faltar por causa disso, né? Enfim, dormiu à tarde, acordou ainda de mau humor. E aí, na hora que a gente tava terminando de arrumar a mala, ela meio que me deu uma resposta atravessada. Na hora que eu pedi pra ela assim, filha, do tipo, eu queria ter certeza que ela sabia abrir a necessaire, porque ela é meio perdida, né? Tipo, e eu meio que sou controladora, então eu não dou tanto a tudo meu. Eu falei, meu Deus, a prova de fogo vai ser nessa viagem. Ela não vai nem saber como abre o zíper do bagulho, se bobear. Aí Vai, eu, com certeza. tipo, vou confessar, viu, gente? Também tenho aqui minhas questões para trabalhar. Enfim, aí eu fiquei, tipo, meio que enchendo o saco dela. Nara, presta atenção. Aí ela me deu uma resposta atravessada. Aí eu falei, filha, por que você tá falando assim comigo, né? Aí eu pensei, ela realmente não tá bem. Aí ela começou a chorar. Aí ela falou, ah, mãe, é porque hoje a menina, não sei quando, não vou falar o nome dela, a fulana de tal ficou me batendo hoje, ela tava me tratando mal de propósito. Eu falei, foi isso, meu amor, que aconteceu? Eu não acredito. Aí eu já abri os braços, falei, senta aqui no meu colo e conta pra mamãe como que você se sentiu, né? Enfim, e aí comecei a falar com ela. Aí eu falei, nossa, batata. Tipo, ela tava com alguma coisa, mas ela não tava sabendo nomear, identificar, mas de repente ela confessou. E aí aquilo foi assim, imagina, né, Flor? Nessas horas eu fico pensando, imagina se eu tivesse sido impositiva, ríspida com ela, dando bronca, falando, o que é isso? Quem é você? Porque quem olha pra dor da criança quando ela tá com um comportamento inadequado, entendeu? Ou, sei lá, alterado, tá diferente, tá estranha, tá difícil de lidar. Vamos colocar assim. Quem que olha para a dor dessa criança se não for um pai consciente nesse sentido de que qual que é? O que será? Com essa curiosidade que você falou, né? Será que tem alguma coisa acontecendo? Porque é justamente quando ela tá mais desafiadora que ela precisa de mais apoio. E é esse é o tipo que a gente tem que trocar, porque eu tô lá para apoiar e não para poder brigar com ela e impor o que eu acho que é correto. Às vezes a gente fica muito rígido no eu quero resultado. Eu quero que ela me ajude a colocar Eu quero resolver. Eu quero que ela pare de chorar, eu quero que ela pare de não sei o que lá, e aí a gente impõe. Que ela aprenda a usar a mala para que eu fique sossegada, para que eu saiba que tá tudo certo no dia seguinte, para que ela me ajude a colocar o prato na mesa, porque afinal eu tô com o pé imobilizado, tá difícil de eu ficar andando pra... Sabe? Tipo, eu quero uma coisa fácil, previsível, controlada. Mas aí eu não tô olhando pro ser humano que tá diante de mim, entendeu? Então é essa sensibilidade que a gente quer trazer para vocês. Perceber que às vezes simplesmente você ignorar que pode ter uma questão por trás, já é uma violência. Exatamente. Porque ela tá abandonada, desamparada. Maíra, eu queria trazer mais uma contribuição nisso, porque eu vejo que toda vez que eu toco nesse assunto com as mães também faz muita diferença. Às vezes os filhos da gente vêm, como a Nara veio, né, e conseguiu contar o que tinha acontecido. Quantas vezes os filhos da gente vêm nos contar alguma coisa e a gente já vem e massacra, falou isso com você? Fez assim com você? Não acredito. Você falou com a tia? Eu vou marcar uma reunião com a escola. Entende? A gente já não dá espaço. A gente não dá espaço, sabe? E eu acho muito valioso, muito importante a gente ter essa clareza, assim, quando um filho vem contar alguma coisa pra gente, quando ele vem dividir algo com a gente, encontra esse espaço seguro em nós para contar, a gente precisa silenciar e escutar. E aí, então, o filho vem e conta, ah, mãe, aconteceu isso, isso, isso na escola. Por dentro você pode estar se matando, mas você pode, lá, nossa, eu faço isso. As pessoas fazem muito isso, Juliana. Muito, por isso que eu gosto de trazer esse exemplo também. E aí, o que a gente pode fazer? Então, vamos na prática. O que a gente pode fazer? Diante disso que o meu filho me traz, o que eu posso fazer para não violentar, não invadir o espaço dele e fazer valer a minha vontade? Filho, e o que você sentiu diante disso que o coleguinha te fez? Primeira pergunta. Segunda pergunta, talvez. Você precisa de ajuda para resolver esse problema? Porque pode ser que a criança não queira. Pode ser que ela só queira dividir e contar com você. Ah, você precisa de ajuda? Como que você gostaria que a mamãe te ajudasse nisso? Conversando com a tia ou conversando com a mãe dessa amiguinha? Olha a diferença do que eu chegar já com uma solução pronta, dizendo o que eu vou fazer, que eu vou acontecer, né? E aí, muitas vezes, a criança deixa de fazer o quê? De te contar. Por medo do que é que você pode fazer. Então, vocês percebem que isso tudo é sutil, né? Ou por não perceber que tem esse espaço também, né? Porque quando a gente às vezes bloqueia já com uma solução, a gente não tá dando espaço de fato para ela expressar aquilo. E, gente, é tão importante, porque às vezes é justamente isso, o fato da gente abrir espaço é a possibilidade que a gente está dando para ela de trazer mais elementos, porque às vezes tem muito mais questões por baixo, às vezes tem, sei lá, tem uma questão mais séria que a gente não sabe.
a gente vai inibindo a criança porque a gente não consegue sustentar o desconforto de presenciar a criança com o mal-estar dela, entrando em contato com o sentir, né? Ai, meu Deus, eu não quero que minha filha chore, fique incomodada com isso. Já vou, tipo, não, filha, fica tranquila, amanhã vocês vão estar de boa, né? Eu poderia ter tentar convencer que não é nada sério, vocês são super amigas. Certeza que foi só um momento, entendeu? Tipo, eu não consigo ver minha filha mal, e aí, sem querer, eu inibo a continuidade, né? Tipo, a abertura que ela deu, que é importantíssimo. Então, esse espaço seguro da gente promover, né? Para a criança se sentir segura para poder falar, ele é super importante na criação consciente, né? Porque ele vai garantir, inclusive, a gente vai falar muito disso, eu e a Eliane, né? Inclusive para prevenir abuso sexual, né? Para poder deixar a criança menos exposta, porque os abusadores até sabem o alvo, né, das pessoas que têm menos vínculo com os pais, menos intimidade com os pais, porque entregues. Crianças entregues. A gente viola o ritmo das crianças, né, Maíra? Também, quando a gente... a criança, ela tem outro ritmo, gente. Ela tem outro tempo. Então, ela vai andar na rua. Se você tá com pressa, né, assim... não vai dar certo. Você vai violentar a sua criança. Porque a criança, ela vai querer andar na linhazinha pretinha da calçada. Ela vai pular de um lado pro outro. Ela vai se interessar pela borboleta que passar. Porque ela tá na fase da exploração, da curiosidade. Ela tá na fase... né, do interesse. Então, se você sai... Olha como que a gente arrebenta com a criança quando a gente fala, vamos, vai, você é muito mole, entra no carro, desce do carro, vamos, eu tô com horário. O horário, o ritmo acelerado, no 2 vezes aí do WhatsApp, é nosso. Não é deles. Eles têm outro ritmo, eles têm outro tempo. E aí eu conto isso sempre também, que o meu João tem uma deficiência. E às vezes ele fala pra mim assim, respeita o meu corpo. Ele me lembra, mãe, você não tá respeitando o meu corpo, respeita o meu corpo. Ou seja, né, eu dentro da minha condição neurotípica, eu quero que ele faça e ande no meu modo. Não. E aí eu digo pra ele, toda vez que ele fala pra mim, respeita o meu corpo, eu digo, filho, obrigada por você me lembrar. Muito obrigada, porque a mamãe já tava no modo acelerado, sabe? Então, a gente desfrauda. Só para comentar, o nosso tempo está ficando curto, inclusive. Tá, eu tô vendo. Não tem horário, mas só para contribuir com soluções, né? Porque toda vez que a gente traz as questões, muitas vezes elas, para ficar palpável com prática, porque a gente traz essas questões, isso aqui é violento, isso aqui é desrespeito, mas o que eu faço então? Como fazer, por exemplo, né? Essa questão da pressa, né, que a gente tem, do ritmo, de respeitar o ritmo da criança, eu também já me reconheci impondo para a Nara várias vezes o meu ritmo. É difícil, é algo que a gente tem que se policiar muito, porque nós estamos, sim, muito acelerados. Então, realmente, é um berrengue, às vezes. Falar, meu Deus do céu, vai demorar 3 vezes mais, porque ela quer escrever ontem. Ela queria escrever o nome dela no negócio lá enfim, tudo que a gente estava marcando. Ela quer acabar logo, né? Eu já quero acabar. E eu já queria, tipo, como assim? Eu já tô na cadeira de rodas, tudo mais lento. Será que eu espere 3 vezes mais? Tipo, pra mim, por exemplo, não me desorganiza ela fazer o desenho dela e ficar com a letra não tão bonita, né? Tem gente que pode ser perfeccionista até nisso. Não, mas a letra vai sair errada e tal. O meu problema é o tempo. A minha ferida é o tempo. Mas, enfim, como que eu compenso isso? Pra acordar ela de manhã, por exemplo, que antes eu ficava, Nara, não sei o que, nossa, eu acordo bem mais cedo. Não tem outro jeito. Ou eu desrespeito o ritmo da minha filha, cria um conflito constante todos os dias de manhã para poder impor o meu ritmo, deixo ela completamente intoxicada, cheia de tensão emocional, estressada, porque mamãe... ou se submetendo, virando um robozinho, né? Bem comportado, porém fazendo um mega no esforço para poder agradar e atender as minhas expectativas, ou eu vou e assumo que eu, como adulta, estou muito desajustado do tempo. Se eu quero preservar a relação com a minha filha, ter uma relação saudável com a minha filha, amorosa com a minha filha, respeitando a natureza dela, eu acordo mais cedo, certo? Vou dormir um pouquinho menos, vou ter que dormir mais cedo? Melhor do que minha filha, a longo prazo, ter um ressentimento comigo ou qualquer outra coisa que vai surgir de sequela dessa história. Então, eu acordo mais cedo, eu deixo ela ficar, tipo, um tempo na frente do pratinho dela, sem saber, porque eu falando, o que você quer comer? Tem morango e tem banana, o que você prefere? Tá bom, você ainda tá naquele modo que você não consegue responder. Aí tira o sarro, se ela tá de mau humor, eu tento brincar com bom humor. Ou seja, eu vou tentando me ajustar
sem querer bater de frente com a natureza dela, gente. Não tem outro jeito. Inclusive, gente, ó, dica de ouro. Nunca saia no horário. Saia antes. Uns 10 minutos, pelo menos, por criança. Quanto mais filhos, mais tempo antes. Porque você não sabe se você vai ter que passar por um imprevisto da criança emperrar com alguma coisa, principalmente emocionalmente. Né? Se tiver algum momento que ela trava emocionalmente com alguma coisa e de repente você tem que acompanhar a emoção dessa criança, gente, tem um tempo para você fazer isso, entendeu? Já considere que é melhor sair 10 minutos antes, porque de repente a criança, por exemplo, outro dia foi entrar no carro, a Vera encascou que não achava o pau dela com formato de lua, que ela tinha encontrado no dia anterior no pátio, que para mim não faz sentido nenhum ela achar incômodo com isso, mas o que eu vou fazer? É minha filha, é uma criança, para ela é assim, é como se eu tivesse batido. É importante. A dor dela, entendeu? Tipo, não, sério que você chegou na garagem e o carro não tava lá. E quando a gente atropela, né, Maíra? Quando a gente atropela, é muito provável que a criança transborde. Aí a criança faz uma puta de uma birra, depois você fala, nossa... Do nada. Do nada. Não, nada. Ridículo. Por causa de não sei o que lá, que caiu no chão, sei lá. Exatamente. Entendeu? Então, se você tem esse espaço, na hora que isso acontece, o que você pode fazer? Se dedicar a acompanhar, porque não acompanhar a emoção é uma forma de violência. Total. Que gera toxina, que gera ressentimento, que gera tipo, desconexão, que vai ter comprometimento na relação que você tem com essa criança. Então, assim, gente, vamos ver, só repassando se tem alguma coisa que ficou para trás. Eu queria só falar uma coisa agora, que você falou, para ficar mais claro ainda, né? Assim, não são as situações difíceis que deixam marcas. É passar por ela sozinha. Exato. Essa é a diferença, né? Então, o trauma vem daí, da falta de acompanhamento. Exatamente. É o desamparo que você sente quando você tem de lidar no auge dos seus 5, 6, 7, 8 anos sozinho com aquelas situações. Então, você imagina um cantinho do pensamento onde a criança fica lá, vai para o seu quarto e fica lá até você se acalmar. Tipo, entende? É você estar sozinho naquelas situações. Isso é que é difícil, né? É a sensação de ninguém liga para mim, eu não sou importante o suficiente para me considerarem. Do tipo, eu sou errada, olha só, eu tenho um defeito, é por isso que eles não vêm até mim para me ajudar, porque afinal eu estou passando mal, estou precisando de ajuda, mas eu devo ter alguma coisa de muito horrível em mim para que fechem, virem as costas para mim. Ou seja, são várias crenças que a gente vai injetando na criança pelo fato de a gente não estar acompanhando ela. E às vezes, inclusive como você falou disso, né? Às vezes ela está passando por um problema, né? E o fato da gente estar olhando para isso, estar podendo acompanhar isso, é o que vai fazer com que ela não fique traumatizada com o problema. Então, assim, é fundamental a gente aprender a acompanhar as emoções da criança. Assim, é fundamental. Eles são número 1 ou 2, sei lá, tipo, tá nos básicos da parentalidade. A gente tem que aprender a acompanhar as emoções das crianças. Se a gente não está sendo capaz, isso é uma evidência de que a gente tem muita ferida dentro. Então, o trabalho vai ser olhar para dentro. Eu tenho que me tornar responsável, assumir como adulta que eu preciso aprender a trabalhar as minhas emoções, fazer as pazes comigo mesma, com quem eu sou, com todo o meu ser. Porque a partir do momento que eu vou aceitando tudo aquilo que eu trago, inclusive o meu sentir, e sei lidar com o meu sentir, na hora que a criança está tendo um surto, alguma questão, algum descontrole, algum desconforto emocional, não vai aparecer uma aberração. Vai ser simplesmente aquele momento, ela tá se sentindo mal, eu preciso acompanhar. Sim. Ela tá com medo, eu preciso estar do lado dela. Ela tá com raiva, eu preciso acompanhar. Preciso escutar. Exato. Como faz isso? Olhando para você. A pessoa perguntou, né? Olhando para você, validando. Se inscreve na série dos surtos maternos, tá? Tipo, eu acho que a gente deu mais ou menos uma ideia boa. Tô preocupada com o seu horário, você tem que buscar seu filhote. Não, tem que levar seu filhote pro TO, né? Ele já reclamou pra mim hoje. Às vezes ele fala, tá? Às vezes ele fala assim pra mim, desmarca. Desmarca. E aí eu digo, filho, hoje não tem jeito. Ou então, hoje a mamãe vai desmarcar. Às vezes eu faço. Eu vou sair ali, vou ver como que ele vai estar, Maíra. Se ele tiver muito... A gente chegou de viagem, todo mundo cansado. Se ele tiver muito cansado, eu vou dizer pra ter, olha, eu agradeço, eu sinto muito, mas hoje eu vou faltar porque ele não tem condições de ir. Enfim. Isso Não, e isso é muito importante, né, Flor? Porque é isso, a gente não fica rígido no que tem que ser feito. A gente fica conectado com a criança que está diante de nós, no momento que ela está diante de nós, e se dá o direito, se dá o espaço, se concede a permissão de
avaliar com aquilo que a gente está recebendo, tentando confiar naquilo que ela está trazendo. Isso que eu acho que é o grande convite e acho que é a mágica que tem dessa forma de olhar a educação, que a gente chama de criação, eu chamo de criação consciente. É de, né? Quem é que está diante de mim? Quem é essa pessoa? Né? E não ficar tão preso, tipo, tem que fazer assim, tem que fazer assado, isso é melhor para ele. Senão, se eu fizer qualquer coisa fora... Se eu fizer qualquer coisa fora, o adulto vai ficar, né, chateado comigo. Assim, o adulto que lute, né? O adulto que lide com isso. Exatamente. Né? É isso, a mãe a avó lá das crianças de 9 anos que queriam pintar o cabelo, que lute com a dor dela, porque eu não sou responsável pela dor dela. Esse é o assunto dela, o trabalho dela, é a jornada dela, ela pode lidar, ela é adulta, e é isso, né? Ela é adulta, ela pode lidar. O meu filho, que é criança, que tem o cérebro menos desenvolvido e que tem que ser protegido por mim, ele não tem tanta escolha, ele não tem tanta capacidade de enfrentar, né? E às vezes a gente passa por cima da criança para garantir que o adulto esteja bem, e no fundo pra gente tá bem, né? Porque a gente não quer também ser mal visto. Enfim, tem muitas coisas em jogo. Mas assim, quem pediu para eu repetir uma frase, eu não tenho ideia de qual frase seja. Que a gente talvez seja aquela que você falou no começo, da onde se eu dissesse que violência acaba o desejo de um. Pode ser, então, pode ser essa. Tomara, pessoa... né? Se for essa, tá aí. Mas ó, é o seguinte, quem tiver interesse e entender como que a gente faz para lidar com todo esse desajuste que aconteceu por conta da criação que a gente teve, pelo fato da gente ter tido as nossas necessidades mal atendidas lá atrás, não atendidas, ou não validadas, não legitimadas, enfim, a gente se tornou uma criança invisível. A gente tá cheio de ferida. Nós somos adultos feridos. Eu falo lá na Central das Crianças Invisíveis e na Central dos Adultos Feridos que eu criei aqui no Reels para brincar com esses temas sobre isso. E aí, o que eu tenho de convite para vocês? Se inscrevam na série de surdos maternos, que vai começar no dia 9 de maio. Vocês podem se inscrever pelo link que está no perfil lá da minha biografia. Vão ser 4 aulas sobre esses temas de criança interior e criação consciente. E lá eu vou mostrar um pouco desse caminho. Como que a gente faz para maternar essa criança que está dentro de nós? Que, se a gente não tiver esse trabalho feito, muitas vezes vai dominar a nossa vida e vai controlar os nossos hábitos e vai fazer a gente avançar na criança, querendo controlar essa criança, ou sem querer, fazendo com que a gente, muitas vezes, também violente essa criança de uma forma sutil, porque a gente está preso nessa forma, né? A gente está com isso muito incrustado dentro de nós. A gente não percebe. Essas violências, elas foram muito naturalizadas e a gente reproduz elas de uma forma automática. Então é importante a gente conhecer a natureza dessa criança, entender por que ela foi negligenciada, por que ela foi invalidada, o que aconteceu lá atrás, de fato, quando que ela foi violentada, para que hoje a gente possa assumir o lugar de responsabilidade em o que eu tenho que fazer para trabalhar essas dores, para parar de deixar que ela me influencie. Porque senão os nossos filhos vão ficar desamparados e a gente vai estar reproduzindo essa cadeia, tá? Venham para essa série de aulas gratuitas e saibam que ela é uma degustação do que é o trabalho da minha mentoria, tá? Que eu vou abrir vagas logo na sequência, mas assim, só para vocês saberem mais ou menos que a proposta é um pouco essa. Eu tenho um trabalho muito mais consistente, com 10 semanas de acompanhamento dentro de uma mentoria para mães, em 2 grupos de 30 mães que eu abro cada 2, 3 vezes ao ano, tá? E eu vou abrir turmas agora em maio. Então venham para vocês conhecerem. E aí, ó, depois de amanhã vai ter live com a Thelma Abraão para falar sobre castigos. Na semana que vem eu vou falar com a doutora Juliana Franco sobre estresse, tóxico e trauma infantil. E na sexta-feira eu vou falar sobre dicas para ajudar o seu filho a prevenir o abuso sexual com a Leiliane Rocha. Então, venham também para essas lives maravilhosas que vão ser de esquenta. A Nayara aqui tá falando com a gente, falando que a mentoria é maravilhosa. A Nayara esteve super presente no grupo dela. Muito legal. Tá bom? Isa, quero super agradecer. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu que quero. Quero agradecer. Nossa, muito bom, muito bom. Vamos marcar toda semana e a gente vem aqui e conversa. Estão pedindo para falar de pai. Quando o pai me educa, adoro falar sobre isso, porque, enfim, dá para falar de um monte de coisa. Sim. Tenho live sobre isso também. Quando o pai o quê? Quando não faz o mesmo caminho? Quando o pai não segue esse caminho, né? Quando o pai não segue esse caminho. Eu tenho live sobre isso no meu YouTube. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar também. Não foi um tema que eu selecionei para esses esquentas, mas
tem um assunto sobre isso também. É Eu importante. só digo uma coisa, não é desculpa pra gente não ser respeitoso, né? Então, assim, Exato, você não precisa da aprovação dele. não E precisa. assim, assim, às vezes a gente fica querendo educar o O marido, marido. o pai da criança a fazer do nosso jeito, e é um gasto de energia que eu diria, foca na tua jornada, porque você precisa de muita energia para a tua jornada, muito tempo, dedicação para o teu trabalho. Quanto mais você aprimorar, mais essa criança vai estar sendo beneficiada e vai ter uma referência do que é ser respeitada, ser validada. Exatamente. Ela já vai ter garantido isso, entendeu? E você ainda vai modelar para o outro como se faz. O outro, Exato. E ele aí, violenta porque ele não tem autoconhecimento. Violência vem da falta de autoconhecimento. Então, quando você modela para o outro como se faz, o outro olha e vê como se faz e faz igual. Então, assim, temos neurônio espelho, exato. gente. A gente copia, fica tranquilo. Exato. E na hora que ele vir que o vínculo que você está construindo com o teu filho é muito mais Faz forte, que ele vai isso. procurar você na hora que ele tiver um problema e vai fugir dele na hora que ele tiver um problema, ele vai ficar assim, ah, será que eu estou realmente indo por um caminho que é interessante? É Ou eu isso tenho que aí. prestar... Então, assim, foca no teu, porque você vai É acabar isso. inspirando ele, É isso. né? Maíra, ó, um beijo, minha Obrigada, querida. Chuchu. Muito Obrigada de obrigada, tá, coração. gente? Maravilhosa. Obrigada para quem teve aí. Um Tchau. beijo. A gente se fala. Tchau, tchau.